Trilhas de Aprendizagens, volume 2, Língua Inglesa, 8º ano. Teacher Daline, 8th grade. Activity 3.1 of Trilhas 2. Hi everybody, Teacher Daline here. How are you? Hope you're all doing well. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre an empowered princess, a princesa ou uma princesa empoderada. A gente vai usar a palavra empoderada no texto de hoje no sentido daquela mulher que conseguiu o domínio da própria vida, que conseguiu escolher o que vai fazer com o futuro, né, que se tornou ainda mais poderosa. Além disso, no final do vídeo, nós vamos falar sobre cognatos, falsos cognatos, palavras conhecidas e um pouquinho sobre estrangeirismo. Então, vamos lá? A gente vai começar com o texto An Empowered Princess, que está lá no Trilhas de Aprendizagens de vocês, na página 58. Narrative of an Empowered Princess, a narrativa de uma princesa empoderada. Once upon a time, there was a kingdom so far, far away. The king had a daughter. Her name was Princess Alaisdehar. Sometimes she was unsuccessful, even in some school subjects, like Portuguese and English. She failed many tests when she was at school. Some people thought she could never become a great woman. Eu vou optar por fazer a tradução por parágrafos para facilitar, porque hoje o texto é um pouquinho longo, né? Então vamos lá. Era uma vez um reino muito distante. O rei tinha uma filha. Seu nome era Princesa Alaisdehar. Às vezes, ela não tinha sucesso, mesmo em algumas disciplinas escolares como português e inglês. Ela foi mal em muitas provas quando estava na escola. Algumas pessoas pensavam que ela nunca poderia se tornar uma grande mulher. Vou aqui para o segundo parágrafo. Princess Alaisdehar decided to leave the kingdom and search for ways to overcome these challenges. A princesa Alaisdehar decidiu deixar o reino e buscar maneiras de superar esses desafios. After a long time and much consideration, she decided to prove herself to the world by becoming a teacher. She started to study hard and to work a lot. She worked in 3 different places, 18 hours a day. She used to work in the poorest neighborhoods and with vulnerable adolescents. She helped her students to learn, and they became empowered adults, changing the society they lived in. A tradução do terceiro parágrafo. Depois de muito tempo e muita consideração, ela decidiu se mostrar ao mundo, tornando-se professora. Ela começou a estudar e trabalhar muito. Ela trabalhou em 3 lugares diferentes, 18 horas por dia. Ela trabalhou nos bairros mais pobres e com adolescentes vulneráveis. Ela ajudou seus alunos a aprender e eles se tornaram adultos empoderados, mudando a sociedade em que viviam. Agora vamos para o último parágrafo. After 20 years working as a teacher, she decided to become a politician. Alaisdehar went back to her family and became a queen. She called her former students to help her rule the kingdom with justice, opportunity, and equality for all, and everybody lived happily ever after. A tradução do último parágrafo. Após 20 anos trabalhando como professora, ela decidiu se tornar uma política. Alaisdehar voltou para sua família e se tornou rainha. Ela convidou seus ex-alunos para ajudá-la a governar o reino, com justiça, oportunidade e igualdade para todos. E todos viveram felizes para sempre. Bom, pessoal, a gente quer destacar aqui nesse texto alguns verbos no presente e no passado. O nosso foco vai ser um pouquinho mais para os verbos no passado, mas vai ser muito legal relembrar também o presente dos verbos. Então, nós temos aqui o verbo work, que significa trabalhar, e worked, que significa trabalhou. Repare que o acréscimo de ed transforma o verbo do presente para o passado. Kiss, beijar, kissed, beijou.
Dance, dançar. Danced, dançou. Look, olhar. Looked, olhou. Live, morar ou viver. Lived, morou ou viveu. Love, amar. Loved, amou. Por sorte nossa, uma facilidade do inglês é que esses verbos aqui já ficam no passado só da gente acrescentar essas duas letrinhas. E isso serve para todas as pessoas. I, you, he, she, it. Já já a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre isso. Agora, mudando um pouquinho de assunto, falando dos cognatos, falsos cognatos e palavras conhecidas, a gente queria trazer para vocês alguns exemplos para ilustrar melhor o que seriam, porque os exercícios da Princesa Empoderada focam muito nesse assunto. Vamos começar pelos cognatos. Essas palavras cognatas são palavras, pensando na língua inglesa e na língua portuguesa, que têm a forma parecida e o significado parecido. Por exemplo, a palavra different significa diferente. Então, different tem o formato parecido e o significado parecido. Important significa importante. Então, formato e significado. E chocolate significa chocolate. Por sorte nossa, a língua inglesa e a língua portuguesa têm muitos cognatos, porque nós temos origens da língua semelhantes. Então, só de você bater o olho, você sabe o que significa, às vezes com pequenas mudanças. O problema está aqui, os falsos cognatos. Existem algumas palavras do inglês para o português que elas têm a forma parecida, só que o significado é diferente. Tem até um jeito que o professor de inglês gosta de ensinar, que a gente chama os falsos cognatos de falso amigo. Parece, mas não é. Por exemplo, parents. Talvez você veja a palavra parents e você ache que eu estou falando de parentes. Só que na verdade não. Parents é o pai e a mãe, são os nossos pais. Para você dizer parentes em inglês, você tem que dizer relatives. Então, parents não são relatives. Outra palavra muito famosa também é a palavra push. Quando você vê num restaurante ou numa porta, quando você está entrando num lugar e está escrito ali para você push, nós, brasileiros falantes de português, temos a vontade de puxar aquela porta para abrir. Só que, na verdade, push em inglês significa empurre. Então, push, empurre. Pull, push. Então, essa aí confunde bastante a nossa cabeça. E a outra que a gente escolheu é a palavrinha pasta, que talvez a pessoa está pensando numa pastinha para guardar a lição, para guardar o material. Só que, na verdade, pasta é massa. Comida italiana, por exemplo. Pasta não é folder. Folder, sim, é a pastinha para guardar nosso papel. Então, esses são exemplos de falsos amigos, falsos cognatos. Familiar words, palavras familiares, palavras conhecidas, é um pouco difícil de eu trazer para você exatamente, porque o que é familiar conhecido para mim pode não ser para você. O que eu acho que um aluno de 8º ano tem como palavra familiar são essas, por exemplo, dog, blue, book, milk. Ninguém mais precisa traduzir isso aqui para você, você não precisa procurar no dicionário, você já sabe que dog é cachorro, que blue é azul, que book é livro, que milk é leite. Só de você bater o olho, não precisa mais nem pensar muito, porque elas são palavras conhecidas. Rapidinho aqui no texto da Princesa Empoderada, eu quis trazer alguns exemplos para vocês. Então, um exemplo de cognato, palavra com a forma e o significado semelhante, é português. Português, português. Então, esse é um exemplo de cognato. Subject, nesse contexto, é um falso amigo, é um falso cognato, porque subjects não são sujeitos, são matérias escolares. Então, subjects, matérias. E school, eu entendo que é uma palavra conhecida para você. Você já sabe de cor e salteado que school é escola. Aqui a gente separou mais alguns exemplos, né? Mas só para ilustrar mesmo o que é cognato, falso e palavras conhecidas. Para terminar, eu queria falar sobre estrangeirismos, que aí seria uma outra categoria. São palavras que a gente pegou emprestada do inglês e usa em inglês, mesmo sem prestar atenção, mesmo sem se ligar. Por exemplo, bacon, link,
pink, são palavras que nós usamos no nosso dia a dia e elas estão em inglês. Brother, show, shampoo. Por incrível que pareça, shampoo escrito com SH é em inglês. Em português, escreve-se com X. Site, delete, like, designer, stop, football, jeans, hot dog, play. São palavras estrangeiras incorporadas no nosso idioma. Para finalizar, nós temos aqui uma história de mais mulheres poderosas e a indicação aqui para você conhecer outras mulheres empoderadas. E elas estão no formato de história em quadrinhos, são bem bacana. Eu convido vocês a acessar aqui o site da Unesco, tá aqui em cima também, para você conhecer mais histórias de mulheres empoderadas. Bom, pessoal, por hoje é só. A gente vai ficando por aqui. Para que você possa aprender mais e praticar sobre o assunto de hoje, nós sugerimos os vídeos que vão aparecer aqui na tela. Você pode acessar pelo link ou escanear o QR Code com a câmera do seu celular. E lembre-se que você pode assistir esse e a todos os vídeos quantas vezes quiserem ou acharem necessário. Qualquer dúvida, procure sua professora ou professor na plataforma do Google Classroom. That's all for now. Thank you very much for watching. See you next class. Have a good one. Bye!